Quando o mestre vai para Goiânia, né, muita gente falou que ele foi para Goiânia sentido com a Bahia, né, que não tinha o valor que ele merecia e tudo mais. Eu queria que o senhor pudesse esclarecer, né, um pouco sobre essa questão para nós, que alguns livros apontam isso, né? Aí tem fotos lá do velório, inclusive tem várias cenas que aparecem escritas, né? Eu gostaria de entender um pouquinho, assim, por parte, né, dos filhos do mestre Biba, né, se tem um pouco dessa história para contar para nós. A história é super longa e é incrível. Ainda tem pessoas que muitos nem conheceu meu pai e estão tentando distorcer toda a história. E é muito engraçado isso, porque a família é que sabe o que passou, o que sofreu, e tem uns caras que escrevem até livro querendo tapar o sol com a peneira, falando no linguajar. Porque meu pai mesmo, em vida, publicou no jornal que o lobo enganou ele. Foi exatamente o que aconteceu. Ele falou assim, o lobo me enganou. Porque meu pai, lógico, ele estava já revoltado, porque ele se achava desvalorizado pelos olhares da nossa sociedade aqui baiana. O que ele fez, né, tornou a capoeira, o berimbau e etc., como cartão postal aqui da Bahia. E, no entanto, ele falava, de vez em quando, ele falava assim, poxa, eles têm dinheiro para o carnaval e não têm dinheiro para a nossa cultura. Então, meu pai já era chateado muito com a falta de reconhecimento dele. E quando ele chegou em Goiânia, que a gente fez lá o show na Expo Goiás, ele ficou encantado da forma que o povo recebeu a gente. A gente foi até no Palácio do Governo e etc. E a oferta que o Oswaldo fez para ele foi tudo que ele queria. Só que o que ele prometeu, por exemplo, quando a gente chegou em Goiânia, quando meu pai levou as duas famílias, e já estava previamente combinado com ele, né, o Oswaldo sabia de tudo, o Oswaldo treinava aqui na sede, aqui no Nordeste, ele sabia de tudo que acontecia na nossa família em relação a isso, e ele falou com meu pai que tinha duas casas lá para as duas esposas dele, as duas famílias dele. E quando a gente chegou em Goiânia, depois de 3 meses, se eu não me engano, acho que a Novinha também está aí. Se ela pedir para entrar aí, você, por favor, faça essa gentileza de deixar a minha irmã entrar também, que ela lembra até mais coisa do que eu, que ela tem 2 anos mais velha do que eu. E depois de uns 3 meses que a gente estava morando em Goiânia, o dono da casa bateu lá cobrando o aluguel que estava atrasado. Foi aí que meu pai começou a perceber a traição, que não foi nada daquilo que foi combinado, de ter duas casas, de abrir um restaurante de comida típica, né? De vários lugares para meu pai dar aula e fazer show, e abrir um barraco de candomblé para a mãe Alice, e tantas outras promessas que acontecendo, que ele falou que aconteceria e não aconteceu nada disso. Mas, na verdade, hoje eu queria mesmo escutar um pouco de meu irmão Luizinho, porque ele tem algumas coisas documentadas e tem conversado com muitas pessoas aí em Goiânia, e tem muitas coisas que se falam por aí e não é verdade. Tá? Inclusive, tem até pessoas que falam que é aluno de meu pai, etc., e, na verdade, meu pai foi em Goiânia ser o paraninfo, né, da formatura que o Oswaldo fez. Então, essas coisas eu gostaria que o Luizinho desse um alôzinho aí, que ele tem muitas coisas aí para poder falar. Mas, na verdade, Paulo Kikongo e o mundo que está nos assistindo, meu pai realmente foi traído. Nós passamos muitos problemas, muita fome. Eu lembro que, às vezes, meu pai não tinha dinheiro para ir para a academia de Hugo Nakamura dar aula, né? E nós também, eu e minha irmã, a gente não tinha grana, a gente pongava no ônibus, né? Uma vez a gente deu uma traseira no ônibus lá, como a gente fala aqui, soltar por trás, para não tinha dinheiro para pagar, e o sapato da minha irmã ficou preso. Então, tem tantas histórias assim que comprova o tanto que a gente sofreu. Teve um dia que uma das tijubinas de Bima, né, uma das pessoas que viajaram conosco no grupo de show, cercou uma galinha lá com a saia de baiana e conseguiu pegar uma galinha e para a gente comer. Foi uma festa dentro de casa nesse dia. Eu me lembro que, às vezes, a gente ficava 2, 3 dias comendo só aipim, bebendo água. E aí tem uns caras aí de Goiânia, isso que eu gostaria que o Luizinho focasse aí, tem uns caras aí em Goiânia querendo distorcer a história, como que se meu pai tivesse combinado alguma coisa com o Oswaldo e
tivesse feito outra. E, na verdade, foi ao contrário. O Oswaldo que combinou um bocado de coisa com meu pai e depois não cumpriu o que ele prometeu. Como é que foi a relação, né? Isso aí não é nem a pergunta minha, o mestre Penúcio está perguntando, né? A relação do mestre Bimba com o mestre Sabu, né? Aí em Goiânia, né? Quando a gente chegou em Goiânia, o mestre Sabu fazia roda de capoeira na Feira Hippie. E foi o lugar que, quando meu pai morreu, como dizem que eu era pequeno, mas quem sustentou o lado da família de Mãe Alice, quem ajudou foi eu, assim como o Dermeval sustentou o lado da família de Dona Anaí. E, na época, eu trabalhava entregando queijo na Kombi com o Samambaia, que foi também aluno do velho. E aí, essa grana que eu pegava, dia de sexta-feira, eu recebia o dinheiro, dava para minha mãe Alice, ela fazia acarajé, barata, essas coisas todas, para o domingo a gente vender na Feira Hippie. Certo? Então, assim, foi nessa Feira Hippie que a gente conheceu o mestre Sabu. Eu lembro que ele se vestia todo de preto e fazia roda de capoeira nessa praça. E a relação com meu pai foi tranquila, não teve problema nenhum. Mas Luizinho pode acrescentar alguma coisa aí. E era um cara sistemático, mas muito bacana. Eu tive uma amizade muito boa com ele até a morte dele. E meu pai nunca teve problema com ele, como alguns aqui em Goiânia tentam colocar. Inclusive, no enterro de meu pai, ele foi e levou alguns alunos. Inclusive, o filho dele também estava lá, junto, né, no sepultamento do cemitério Parco. Né? Para a gente empurrar a bola para frente, essas histórias que contam, às vezes até os caras nem... Às vezes sou até mal recebido aqui em Goiânia por conta disso, porque eu sempre estou retrucando. E muita gente, como o Nenel colocou, não viveu, não participou e conta histórias que realmente não existiu, foi tudo ao contrário, né? Inclusive a casa que minha mãe morava era na rua 1008, era perto do 8º distrito, era alugado com um senhor que é tio de um grande amigo meu hoje, né? Na verdade, Nenel, ele era tio do Patinha, não sei se você lembra do Patinhas. Ele era tio do Patinho, o dono daquilo ali. Era um cara que tinha na 1008, tinha uma lenharia lá na frente, perto do 8º. Patinhas era aluno do Oswaldo. Né? Foi também quem foi para Salvador, que veio com a gente. Não, ele não veio com a gente, não. Ele encontrou com a gente aqui e fez algumas coisas com meu pai junto aí. Né? Levou em alguns lugares, antes da desavença dos dois. Né? Então, realmente, esse lance de falar que ele foi enganado, ele foi muito enganado, porque a casa que a gente morava também era alugada. Ele falava que era do meu pai, que estava tudo certo. E o cara aconteceu isso. Eu não sei se o Nenel lembra de um revólver que meu pai tinha, que ele quebrava no meio. Era tipo aquele de cowboy. Eu não lembro a marca, se era Schmidt, alguma coisa assim. Era uma relíquia. Meu pai vendeu esse revólver dele também para ajudar a pagar aluguel lá. Então, esses livros que se escrevem, meu pai muito, né? Eu preciso ter uma conversa mais de perto com a gente. Né? Além disso, tem outras coisas, muito de perto. Quando meu pai adoeceu, passou mal, ele passou lá em casa a primeira vez, a gente não tinha carro. A gente foi lá no distrito, pediu o delegado lá um veraneio, que era o camburão de lá, que carregava os presos, que era bem pertinho, dava uns 100 metros de lá, para levar ele para o hospital. E era justamente no Hospital das Clínicas, onde ele morreu, que levava ele sempre para poder, quando ele começou a adoecer demais. Minha mãe lembra que foi 2 vezes que levou ele lá. E a última vez foi esse que levaram também. Entendeu? Então, como é que fica essas histórias? Que o pessoal fala que deu isso, deu aquilo. Até o enterro do meu pai, não teve que dentro, minha mãe ficou devendo, acho que toda a família ficou devendo esse negócio lá. Quem tem uma força lá foi o Jacques Sabrão, não sei se o Nenel lembra dele, era um jornalista novo na época, que fez a cobertura do sepultamento do meu pai todo. Né? Foi também que deu a força nessa questão do enterro dele. Né? Aí fica aquela pergunta, cadê os alunos, né, que diziam que faziam as coisas para o mestre, né, que dava as coisas para o mestre, que o Oswaldo foi o único que sacaneou? Eu não acho que foi o único, não. Também os outros também não tinham obrigação, né, porque eu não era pai nem mãe dele, mas
até hoje é assim, se você pensar bem, mestre, quando vai ficando velho, não tem valor. E aqui também em Goiânia tem vários caras que falam que foi aluno do mestre Bimba, não foi. Eles eram alunos do Oswaldo. Como o Nenel colocou, meu pai veio, acho que um ou 2 anos antes, para separar a NIFO. Aí tem meu pai lá colocando a medalha ali, deputado, mestre deputado. Ele fala que foi meu pai formando ele. Não, ele estava colocando a medalha lá, mano, com aquele prendedorzinho de alfinete. Para começar na formatura, nem o mestre não vai lá pregar nada de ninguém. Que pega a madrinha, o pessoal que está lá. Você entendeu? Então é totalmente deturpado essas histórias aí. E a gente fica meio constrangido de ver tanta falácia, né? História. Os caras vêm de um curso de capoeira para falar mestre Bimba, principalmente os daqui de Goiânia, que nunca nem foi aluno dele. Ah, mas eu considero esse seu mestre. Ah, considera, mas fala, não foi, mas eu considero ele como mestre. Entendeu? Como meu mestre também. Mas não fala. A gente tem irmão aí que foi adotado, que a gente nem sabe quando, já estava tudo homem com família.